importante a gente entender que a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se expressa, ela tá inteiramente ligada com a maneira como a gente se sente, com a forma como a gente tá internamente. Então, se você vive uma guerra interna dentro de você, se você está conectado somente com as coisas que a gente interpreta como ruins, ligadas à nossa memória, ao nosso passado, então você tem uma tendência a ser uma pessoa mais reativa, tá? Você tem uma tendência a ser uma pessoa que se expressa e se comunica completamente reativa, cheia de gatilhos. As pessoas falam coisas para você ou fazem coisas para você que acionam gatilhos em você, que fazem com que você retorne a sentimentos de raiva, de ira e de mágoa, e você passa boa parte do seu tempo conectado com energia de ataque. Você fica se sentindo sempre uma vítima nos seus relacionamentos. As pessoas, elas estão sempre atacando você, né? Não é assim que acontece com a gente? A pessoa fala alguma coisa com você que faz você se sentir mal de alguma forma. Por quê? Não é exatamente aquilo que a pessoa te disse, mas é porque aquilo que a pessoa te disse faz com que o seu corpo acesse uma memória de dor, uma memória de tristeza. E isso vale para coisas boas também. Muitas vezes você assiste um vídeo ou alguém fala uma coisa para você que faz com que você se sinta feliz, com que você se sinta orgulhoso, porque nesses momentos, mais uma vez, você está se lembrando de memórias também que te trazem alegria. Então, é muito importante a gente entender isso, porque o trabalho interno do autoconhecimento, que é o que eu falei no vídeo anterior, de você conseguir ressignificar as coisas que aconteceu com você, não é apagar o seu passado, mas é olhar para o passado de uma forma diferente. E também não é esquecer aquilo que aconteceu no seu passado, é conseguir lembrar daquele passado sem que você retorne para a dor de quando aconteceu aquilo. E gente, pode ser coisas bem simples, tá? Coisas bem simples que aconteceu com você, não precisa ser nada muito intenso. E quanto mais intenso for a situação, mais aquilo vai te causar gatilhos e reações. Então, quando a gente tá bem consigo mesmo, quando a gente já tem esse trabalho interno ali já sendo elaborado, tá? A gente consegue falar com mais segurança. Você não precisa gritar, você não precisa vencer uma discussão, entendeu? Você conversa, sabe assim? Você acaba com aquela necessidade que a gente tem de validação, tá? A gente fica parando de precisar que o outro reconheça quem a gente é, que a pessoa valide a pessoa que eu sou. Você começa a entender que muitas vezes a forma como a pessoa está falando com você também está completamente conectada com a forma como ela está se sentindo, e a forma como ela está se sentindo não necessariamente diz respeito a você. E quando você entende isso, você passa a escutar a pessoa. Puxa, o que será que fez com que ele se sentisse assim? Às vezes, uma atitude que você teve no relacionamento não foi com a intenção de acionar um gatilho no seu parceiro, na sua parceira, e fazer com que ela se sentisse daquele jeito, mas aconteceu isso. E é aí que entra aquela coisa, olha, desculpa se eu fiz você se sentir assim, não foi a minha intenção. Isso, gente, é uma coisa que eu e meu marido, a gente trabalha muito no nosso relacionamento. Olha, se você se sentiu assim por causa disso que eu falei, ou por causa da forma como eu trouxe isso, desculpa, não foi essa a minha intenção. Não foi isso que eu quis dizer. Entende? Então você consegue parar de achar que a pessoa tá o tempo todo tacando uma pedra em você, e você começa a conseguir olhar para o outro com mais respeito, com mais honra, sabe? Honrando quem a pessoa é, honrando a história da pessoa, tá? E, mais uma vez, eu tô falando sobre coisas justificáveis e não sobre coisas injustificáveis, tá, gente? Mais uma vez, eu acho importante falar sobre isso aqui. Então, vamos lá. E aí, tem também aquela escuta. Em vez de você ficar ali numa guerra de defesa, onde você precisa ficar se defendendo o tempo todo, o outro precisa também ficar se defendendo o tempo todo, você consegue não se sentir ameaçado, você consegue ouvir o que o outro tá falando até com curiosidade, né? Puxa, o que está acontecendo com ele, com ela? Que será? Por que será que ele está se sentindo assim? Deixa eu escutar, deixa eu entender. Porque você não sente que a pessoa tá te atacando, então você não precisa ficar se defendendo, entende? E aí, gente, quando a gente começa a se desidentificar com o caos que tá no outro, e isso vale, gente, sei lá, pra uma briga no trânsito, sabe? Pra qualquer coisa na sua vida. Quando você começa a entender que muitas vezes como a pessoa tá não diz respeito a você, e muitas vezes você consegue entender que a como você está não depende do outro, você toma posse das suas emoções, dos seus sentimentos, e você entende
que você pode escolher como você vai agir diante de uma situação, você deixa de ser escravo das ação do outro, você deixa de ser aquela pessoa que para você se sentir bem, se sentir em paz, a pessoa tem que agir, falar e pensar assim, assim, assim. Você entende que muitas vezes a pessoa tá até falando alguma coisa negativa para você e ela tá falando mais dela mesma do que de você. Aquilo que ela tá trazendo para você é, sabe, ela tá cheia de si mesma, na verdade. Você se desidentifica com isso e você percebe que o mau humor, que a reatividade de um parceiro, de uma pessoa que está ali com você, vamos ampliar os relacionamentos aqui, não é um ataque a você. E aí você ganha o poder de não morder a isca da briga. Você passa a estar tranquilo diante dessas situações. E isso, gente, é um treino, tá? Eu tô falando aqui pra uma pessoa, pra vocês, que ainda faz isso, porque eu ainda tenho aí gatilhos, reações baseadas em coisas que aconteceram no passado. Eu não tô aqui falando isso pra vocês porque eu sou a rainha da comunicação, não, tá? São coisas que eu fui aprendendo com o tempo, nos meus relacionamentos, seja no trabalho, seja com as pessoas meus parentes, seja com meu marido e com meu filho, né? Às vezes com uma pessoa na rua. Eu trabalhei em comércio muitos anos na minha vida, então eu lidei com diversos tipos de pessoas no comércio, então eu consegui realmente compreender, sabe, o porquê que eu ficava tão nervosa e muitas vezes, gente, eu já fui aquela pessoa que eu não levo desaforo pra casa, sabe? Você leva, eu já falei isso aqui, você leva desaforo pra casa, você dorme com desaforo, né? Você leva ele pra sua cama, pro seu travesseiro, ele fica falando ali na sua orelha assim, ó, entendeu? E aí você fica discutindo mentalmente, né? Como eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. Gente, quando você se desidentifica com o problema das pessoas, e não é aqui ser frio, não ligar pra nada, tá? Eu tô falando sobre uma sensação realmente de poder interno, de tipo assim, você entende que aquilo que a pessoa tá passando, a reação dela não diz respeito a você. Cara, é uma liberdade isso aí. É uma liberdade, porque realmente a gente passa a ser coisa que eu ouço muito hoje. Ai, Carol, você é tão calma. Nossa, eu falo, né? Eu brinco que eu falo assim, nossa, vou mandar isso pra minha mãe, né? Você não liga, né? Teve uma menina que trabalhou comigo e falou assim, ai, mas eu não consigo fazer que nem você, que a pessoa vem falar uma coisa pra mim e eu não ligo, né? Eu falei pra ela, não é que eu não ligo, né? É que eu entendo que aquilo que a pessoa tá falando pra mim não necessariamente diz respeito a mim. Diz respeito a mim aquilo que me incomodou. Se me incomodou, puxa, por que eu me incomodei com isso, né? A pessoa falou isso pra mim e eu me incomodei com isso. Aquilo que a pessoa tá falando pra mim não é um ataque, entendeu? Ou até mesmo, gente que ficou ali brigando comigo, falando um monte de coisa, discutindo comigo, e ai, falando, até xingando o patrão, tá? Xingando. E aí eu comecei a olhar pra ele assim, eu vi uma criança fazendo birra, sabe? Na hora eu até segurei pra não dar uma risada, pra não desrespeitar ele naquele momento, porque eu entendi que o problema dele não era eu e minhas colegas de trabalho. Ele já tava naquela energia, né? E aí eu entendi qual foi o momento que eu atraí aquela situação. Qual foi a crença que fez com que eu entrasse na frequência da pessoa falar aquilo pra mim? Foi muito interessante viver isso, porque eu saí da situação como se eu tivesse virado um drone, chegado por cima e eu consegui ver toda a situação. Na hora, gente, que aconteceu isso, simplesmente ele parou de falar e saiu. A mulher dele ficou olhando assim, né, com aquela cara de, nossa, o que será que aconteceu? Ela até falou, ai, gente, desculpa, tá? Fez assim e foi embora atrás dele, né? E eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, nossa, eu me senti muito bem naquele momento. Eu falei assim, pô, que legal, eu não discuti com ele, eu não me senti atacada, eu não fiquei com raiva dele depois. Eu não fiquei me sentindo diminuída porque eu consegui entender o que aconteceu. Então, gente, é por isso que eu tô trazendo isso aqui pra você. Essa percepção, ela muda tudo. Ela muda tudo. Tira o foco de como eu faço pro outro mudar. O que eu falo na hora de uma briga e traz o poder de volta pra você, sabe? O controle do seu bem-estar, do seu alinhamento interno. E é muito legal ver, é muito bonito, a gente fica orgulhoso da gente mesmo. Você começa a perceber que o seu bem-estar interno, a sua felicidade, a sua alegria, ela depende unicamente das escolhas que você faz todos os dias pra você, entende? Você começa a perceber isso, você começa a realmente acessar esse lugar de poder dentro de você, de entender que nem tudo é sobre você, sabe? Porque quando a gente tá muito no egocentrismo, né? A gente tá muito no ego, a gente acha que
tudo é sobre a gente. O mundo gira em torno do nosso umbigo. Não é, gente? Não é, tá? Eu vou contar uma outra história aqui pra vocês entenderem. O vídeo vai ficar um pouco mais longo. Gente, teve uma outra história que eu trabalhei também. Foi também num trabalho. Então, os trabalhos me trouxeram, assim, ensinamentos maravilhosos. Um cliente entrou e tinha acontecido no dia anterior lá alguma coisa com ele relacionado aqui com Chapecó, tá? Que eu moro em Chapecó, Santa Catarina. E ele tava muito bravo. Ele tinha acabado de chegar em Chapecó e ele tava bravo, gente. Tava bravo, bravo. Ele já entrou na loja bravo. E ele entrou e eu trabalhava no caixa. E aí ele entrou, ele começou, eu nem lembro tudo que ele falou, gente, mas ele começou a falar e bravo, e ele gritou, porque essa cidade é, né, xingando a cidade, falando um monte de coisa, porque o trânsito aqui é não sei o que, as pessoas não sei o que, porque aqui só tem gente endemoniada, e bravo, 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 ele gritava, 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 e eu, assim, na hora, assim, eu não me identifiquei com aquilo que ele falou. Porque eu acho que Chapecó tem problemas tem problemas e benefícios, é uma cidade maravilhosa pra mim, né? Então eu fiquei olhando pra ele assim, e eu fiquei ouvindo ele falar. Eu deixei ele falar, eu deixei ele gritar. Quando eu percebi que ele diminuiu a vibe dele, da raiva dele, eu falei assim pra ele: olha, eu sinto muito que o senhor tenha passado por isso aqui em Chapecó. Eu espero que o senhor encontre um lugar onde você se identifique, onde você seja feliz, que te traga mais alegria. Que pena que o senhor não teve uma boa experiência aqui. Gente, eu quebrei o cara na hora. Porque ele não esperava aquela reação. Ele esperava que eu brigasse com ele. E aí ele falou assim: tá bom, me dá aqui meu troco, minha sacola, sei lá, nem lembro. Aí eu peguei e entreguei a sacola pra ele foi embora e as meninas falaram: nossa, Carol, o que aconteceu? Não aconteceu nada, gente, tá brava aí com Chapecó, não gosta de Chapecó, do trânsito de Chapecó, das pessoas de Chapecó, entendeu? Acho que falaram alguma coisa pra ele que deu raiva nele lá. E ele veio com essa energia de raiva. Então, gente, é sobre isso, tá bom? Eu acho que eu vou trazer só isso sobre esse assunto. Esse assunto também tem outras camadas, muitas camadas. Mas eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo realmente fica muito longo e aí complica, né? A galera não gosta de assistir. Então, sobre isso. E aí, fica comigo, gente. Me segue, compartilha, curte. Eu sei que eu devia ter falado isso no começo do vídeo, mas eu vou trazer os outros pilares, tá? Para um relacionamento saudável com você e com o próximo. Se você quiser saber, me segue, que nos próximos dias eu vou estar trazendo sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada.